Olá, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar de um problema que é um pesadelo para quem trabalha com cultura celular. Isso mesmo, contaminação. Você já teve esse problema? Se sim, assista esse vídeo. Imagina que você tá lá, crescendo as suas células, fazendo o seu experimento e, de repente, você percebe que contaminou. Então, todas aquelas células que você passou semanas cultivando, aquele material que você levou meses para sintetizar, ou mesmo aquele fator de crescimento que você comprou pronto, mas pagou uma fortuna, tudo isso é perdido. É o caos total. Então, todo o seu trabalho, tempo, células, materiais, foi tudo perdido. Então, a contaminação tem que ser evitada, mas contaminou. E agora? O que eu faço? Choro? Entro em desespero? Começo a brigar com os outros usuários da sala, no empurra-empurra de um culpando o outro? Ou já começo imediatamente meu outro experimento para não perder tempo? Bom, nada disso vai resolver o problema, não vai adiantar. Então, contaminou. Respira fundo, coragem e vamos lá, vamos tentar identificar aonde está o problema. E esse vídeo vem aqui te auxiliar nisso, tá legal? Vamos lá? Quando você identificar algum tipo de contaminação, o primeiro passo que você tem que tomar é descartar tudo que esteja contaminado, tá? Então evite deixar nem que seja por um período pequeno, alguma coisa contaminada, porque essa contaminação pode se espalhar por toda a sua estufa, tá? Então tenha o coleguismo, o bom senso e descarte tudo que está contaminado ou que você desconfie que esteja contaminado, tá? Então não tenha dó, porque uma vez que está contaminado, não tem o que fazer, não tem como salvar. Aí alguns alunos vão falar assim, mas se eu tentar pôr mais antibiótico, mais antifúngico, será que eu não consigo salvar? Salvar o quê? O experimento já está perdido, porque mesmo que você mate aquelas bactérias, esses seus resultados não vão servir para nada, porque as condições de cultivo já não estão dentro do ideal, você não tem parâmetros de reprodutibilidade, então são dados perdidos, tá? Então joga tudo fora, sem dó, vamos organizar, achar onde está o problema para se começar um outro experimento, tá legal? Depois disso, o próximo passo é promover uma boa limpeza na sala de cultura e nos equipamentos. Então, aquela super limpeza no fluxo laminar, centrífuga, no banho-maria, troque a água do banho-maria, limpa a estufa, troca a água da estufa, limpa a bancada, chão. E aí, cada um desses equipamentos tem protocolos específicos de limpezas definidos dentro do seu laboratório, tá? Mas é importante limpar, porque se contaminou uma vez, pode contaminar duas, certo? Tendo descartado as coisas contaminadas, limpado a sala de cultura, o próximo passo é a gente avaliar o que está acontecendo ali. O primeiro ponto para se avaliar é se foi uma contaminação generalizada, tudo que tinha na estufa de todos os usuários contaminou, ou se foi uma contaminação específica, uma coisa mais pontual. Então, contaminou uma garrafa, contaminou uma placa, contaminou só as minhas coisas, o que contaminou, tá? Se for uma coisa mais específica, isso nos indica que o problema está ali na nossa manipulação, no processamento. Então, é mais fácil de resolver e aí pode depender apenas de você. Se o problema é mais generalizado, ou se passou muito tempo e essa contaminação que era pontual se espalhou para todo lugar, ou tem algum problema ali mais amplo que precisa ser resolvido, que a gente vai falar um pouquinho também, tá? Então agora eu vou focar nesse vídeo imaginando essa contaminação mais específica, mais pontual, que é aquela que você pode resolver ali. Então, para identificar o foco dessa contaminação, repassa ali na sua cabeça se durante o seu cultivo celular houve algum fator brusco que pode ter ocasionado essa contaminação. Por exemplo, acabou a eletricidade na hora que você estava trabalhando no fluxo laminar, você foi destampar o frasco de meio, a tampa saiu rolando pelo laboratório, ou se você trabalhou com algum material, algum instrumental
que não estivesse estéril, tudo bem? Então, isso são fatores chaves, que se aconteceu, muito provavelmente é a causa da contaminação. Se você não lembrar de nada gritante que tenha acontecido, então possivelmente essa contaminação foi ali durante a manipulação, tá? Então, vou falar para vocês alguns erros comuns que acontecem durante o cultivo celular, principalmente por quem está iniciando, não tem muita prática, ou mesmo porque quem já tem alguma prática, mas está meio desfocado ali no dia, não está muito atento. Então, um dos erros mais comuns que se acontece durante o manuseio ali da cultura celular é você estar trabalhando com uma pipeta estéreo e aí tem que encostar essa pipeta apenas no seu meio de cultura. Se essa pipeta encosta em qualquer outro objeto dentro do fluxo laminar, você precisa descartar essa pipeta e utilizar uma nova. E aí, muitas vezes o aluno nem percebe que esbarrou em alguma outra coisa no fluxo e não troca essa pipeta. Ou ele fala, foi só um toquezinho, não vou descartar a pipeta não, para não gastar muita pipeta. E aí, aquela economia sai cara. Se contaminar, vai ter que cultivar mais células, gastar mais material, mais reagente, mais tudo, porque você vai perder todo o experimento, tá? Então, encostou, esbarrou a pipeta em qualquer lugar, descarta, não usa, não coloca ela de novo no meio ou na sua cultura celular. Da mesma forma, teve contato com as células, a sua pipeta, a sua ponteira, descarta, não vai enfiar no frasco de cultura novamente, tudo bem? Então esse é um cuidado chave, é mais difícil para quem está começando, ter toda essa habilidade de não tocar em nada, tal, de lembrar de trocar, mas é uma prática, tá? Quanto mais atento você tiver a isso, mais sucesso você vai ter, tudo bem? Um outro erro bastante comum que a gente observa, quem está começando a trabalhar com cultura celular, é esquecer as coisas abertas dentro do fluxo. E aí, tem um problema sério. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho um potinho, tá? O que o aluno faz? Ele abre esse meio de cultura para pipetar o seu meio, e aí ele pipeta, tá preocupado para aquela pipeta não encostar em nada, acaba esquecendo o frasco aberto. Conforme ele se movimenta dentro do fluxo laminar, ele passa a mão, o braço por cima desse frasco aberto e tudo que tem ali de micro-organismo no avental pode cair no interior do frasco. Então, o ideal é, pipetou, fecha o frasco, depois se movimenta. Ou, se estiver trabalhando com uma placa de cultura, fecha a placa e aí vai pegar uma coisa, vai pegar outra dentro do fluxo. Uma regra fundamental para quando você estiver trabalhando com cultura celular é mantenha sempre os frascos fechados. Eu tirei o meio que eu preciso, fecha o frasco. Eu peguei a ponteira que eu preciso, fecha a caixinha, tudo bem? Justamente para você poder se movimentar dentro do fluxo sem levar micro-organismo. No começo é um pouco difícil, acaba esquecendo, até porque está preocupado em encostar a pipeta, manter tudo fechado, mas é importante manter os frascos, os seus reagentes fechados, a caixa de ponteira fechada, para evitar algum tipo de contaminação ali. Isso já nos puxa para um outro cuidado importante. Quando você está trabalhando no fluxo, eu sei que às vezes o experimento é longo, é cansativo, mas o ideal é que você trabalhe com o braço suspenso, sem apoiar no fluxo laminar. Por quê? Porque onde eu estou apoiando agora, daqui a pouco eu vou apoiar uma tampa e aí acaba aumentando as chances de ter uma contaminação, tá? Então sempre trabalhe com o braço suspenso, sem apoiar no fluxo laminar. Também é uma questão ali de treino dos usuários. Um outro hábito que deve ser evitado no fluxo laminar é ficar um entra e sai de coisas dentro do fluxo. Então, antes de você começar a trabalhar, você vai ver tudo que você vai usar naquele dia, vai separar, desinfectar, colocar dentro do fluxo e deixar sobre a luz UV, tá? Por quê? Porque essas coisas vindo de fora para dentro do fluxo, que já está desinfectado no ambiente estéril, pode aumentar o risco de contaminação, tá legal? Então se planeje, já separe antes tudo que você vai usar, desinfecte, passa álcool, coloca no fluxo, deixa sob luz UV, tá bom? Para minimizar os riscos de contaminação. Um outro fator que pode contribuir para a contaminação na cultura celular é o fluxo de pessoas. Então, quando você for trabalhar, fecha a porta da sala, restringe o número de pessoas,
Trabalhe num ambiente bem tranquilo, tá? Porque muita gente falando, muita gente se movimentando, aumenta a chance de contaminação ali do ambiente, tá legal? Sala de cultura é sempre para ter o mínimo de pessoas necessário ali, tá? Sempre para você trabalhar com tranquilidade, com a porta fechada, tudo. Mesmo quando a gente está demonstrando coisas, a gente tem uma limitação ali no número de alunos, porque senão aumenta muito essa chance de contaminação. Uma outra dica que eu vou dar para reduzir a chance de contaminação da sua cultura é você não compartilhar reagentes com outros usuários, pegando todo mundo do mesmo frasco esse reagente, tá? Se vocês vão compartilhar 1,5 litro, tudo bem, vocês podem compartilhar, desde que cada usuário tenha a sua alíquota e use exclusivamente a sua alíquota, tá? Porque em frasco onde todo mundo coloca a mão, uma hora dá problema e aí é um empurra-empurra, ninguém vai saber quem que contaminou o reagente na manipulação. E pior do que isso, vai estragar o experimento de todo mundo. Então, é simples, preserve o seu trabalho, tire a alíquota que você vai precisar de meio, de PBS, de tripsina, de soro e trabalhe com a sua alíquota, tá? É uma medida simples que acaba facilitando muito e reduzindo muito a chance de contaminação, facilitando até esse trabalho em grupo ali de vários usuários compartilhando o mesmo ambiente, tá legal? Então, fique esperto, é uma dica bastante simples e eficaz. Um outro ponto que eu queria destacar para vocês é para vocês se atentarem aos prazos de validade de meios, antibióticos, antifúngicos. Por quê? Às vezes, quando está esse prazo de validade expirado, o antibiótico, antifúngico, ele pode ter sua ação reduzida, o que facilita a contaminação no meio de cultura, tá legal? Então, é lógico que depende de marcas, concentrações, mas caso aconteça algum tipo de contaminação, é sempre bom dar uma checada na validade desses seus reagentes para ver se o problema não está lá. Outro erro que eu vou falar para vocês aqui, mas aqui grotesco, que não pode acontecer de jeito nenhum, está relacionado com a pressa, tá? Pressa é inimiga de cultura celular. Então, antes de você trabalhar com fluxo laminar, você vai limpar esse fluxo laminar, desinfectar e deixar 20 minutos com a luz UV ligada, tudo bem? Por quê? E esses passos são necessários para você poder trabalhar num ambiente estéril. Se você pular essa etapa, a sua chance de contaminação vai lá para cima, tá? Da mesma forma, ao final do seu experimento, ao final do seu trabalho no fluxo laminar, você também vai limpar todo o fluxo e ligar a luz UV, tá? Porque faz parte das boas práticas laboratoriais, para não deixar nenhum resíduo de micro-organismo, de resto de meio de cultura ali, para isso ficar proliferando dentro do fluxo. Então, eu nem imagino um aluno começar a trabalhar no fluxo sem seguir essas etapas. Bom, e um outro aspecto também bastante importante para a gente se trabalhar em cultura celular é o uso de EPI e uma boa lavagem de mãos antes de entrar na sala de cultura, tá? Lembre que você vai lavar antebraço e mão, porque parte do seu antebraço vai estar ali dentro do fluxo, tá? Você vai trabalhar com luva o tempo todo no fluxo laminar, mas aí volta aquela história. Evita pegar com as suas luvas coisas de fora e trazer para dentro do fluxo. A sua luva é para trabalhar dentro do fluxo laminar. Se você for mexer em algo fora do fluxo laminar, você precisa trocar de luvas. Lembre-se também de usar um avental de mangas longas, porque o seu antebraço vai estar dentro da cultura celular, tá? E o avental descartável vai ter menos micro-organismo do que teria na pele, nos pelos do seu braço, tudo bem? Máscara é necessário para você não ficar tossindo, espirrando ou mesmo expirando ali em cima da sua amostra. Por mais que o fluxo laminar tenha o vidro, você vai levar essas suas amostras para a centrífuga, para o banho, que não tem essa proteção, tá? E além disso, você está protegendo as outras pessoas que estão no ambiente com você, tá legal? Se você tem cabelo comprido, precisa prender e, seja ele curto ou comprido, usar um gorro para evitar que caia ali na sua área de trabalho, também para prevenir respingar alguma coisa no seu cabelo, tá? Então, os EPIs, a lavagem de mão são
fatores essenciais, não só para reduzir a contaminação, mas para a sua proteção individual e para a proteção dos que estiverem no mesmo ambiente. Esses são os principais aspectos da manipulação que podem levar a essa contaminação mais pontual, mais específica que eu falei para vocês. Mas em alguns momentos a gente tem uma contaminação generalizada. Então você tenta ali tomar todos os cuidados possíveis e necessários e de repente contamina tudo, tá? Tudo de todos os usuários, todas as garrafas. E aí é uma questão que necessita um pouco mais de cautela ali, pois algo muito errado está acontecendo. Então, alguns pontos importantes quando isso acontece além de fazer toda essa higienização da sala, dos equipamentos que eu já relatei para vocês, é importante que você faça uma reunião ali com todos os usuários, lembrando as boas práticas laboratoriais. Um outro ponto vamos limpar a estufa, observe se não tem resíduo de meio de cultura que alguém pode ter deixado derramar lá e ficou aquilo ali como fonte para crescimento bacteriano. Observe se a água da estufa está sendo trocada regularmente. Geralmente a gente indica a troca de água uma vez por semana. Está utilizando água estéreo ali para colocar na incubadora. Observe o banho, Maria, se a água também está sendo trocada regularmente. Essa água ela é fácil de fungar se ela ficar muito tempo ali parada sem troca. E aí, revise todos os protocolos de esterilização dos materiais e reagentes que você usa na cultura celular. Revise tudo, desde a lavagem desses materiais até a embalagem, esterilização, funcionamento da autoclave. Não reaproveite materiais descartáveis, tá? Então, cada etapa do processo, revise e veja se está sendo realizada de forma satisfatória. Outro ponto importante que aí já comentei com vocês, mas vale a pena reprisar, mantenha as portas fechadas no ambiente ao se trabalhar, restrinja o número de pessoas circulando numa sala de cultura celular ao mesmo tempo, tá? E aí, cheque se os filtros e manutenção do fluxo laminar, da incubadora e do ar-condicionado estão em dias, tá? Porque esses filtros precisam ser periodicamente trocados e caso isso não aconteça, eles também podem favorecer a contaminação generalizada dos seus experimentos ali na cultura celular. Somente quando você estiver seguro que tudo está nas condições desejáveis, aí você vai retomar o seu experimento de uma forma gradual, tá? Então, se você está iniciando cultura celular, faça primeiro um treinamento, tá? Fique alguns dias trabalhando ali com a cultura, manipulando, para treinar essas habilidades e ver se você está conseguindo ter sucesso nessa cultura sem contaminar. A hora que você tiver esse sucesso, aí você parte para os seus experimentos mesmo, os seus materiais. E aí vai trabalhando gradualmente, sempre observando esses cuidados aí no manejo da cultura celular. Sempre focado, prestando muita atenção naquilo que você está fazendo. Legal? E você já teve alguma experiência de contaminação com cultura celular no seu laboratório? Como que você resolveu? Compartilha aqui com a gente para a gente trocar essas informações. Bom, essas eram as dicas que eu tinha para passar para vocês. Fico à disposição para dúvidas, comentários e vejo vocês nas nossas redes sociais. Até mais!